Meus amigos, no final de semana tivemos a notícia triste do passamento do ex-ministro Paulo Renato de Souza. Eu tive a oportunidade de conhecer Paulo Renato em Brasília, ele é uma figura muito simpática pessoalmente. Mas eu não quero falar aqui da pessoa do Paulo Renato, sim do educador Paulo Renato. Paulo Renato foi um dos maiores agentes da Revolução Gramsciana que tomou conta do Brasil nos últimos 40 anos. No seu período, como ministro da Educação, nós vimos que o material escrito distribuído à rede pública de ensino caiu de nível, se tornou crescentemente material de propaganda política esquerdista. Esse processo foi depois aprofundado com a entrada do PT no poder. Mas foi um passo necessário para que o próprio PT ascendesse ao poder. Fazia parte, vamos dizer assim, da propaganda política necessária para que um partido jacobino, com todas as suas letras, pudesse tomar o poder maior da nação. Então não podemos dizer que Paulo Renato de Souza foi um grande educador. Eu diria até mesmo que foi o contrário disso. A sua grande obra, tão louvada, o Enem, não é nada. O que é o Enem? O Enem não passa de uma enorme engenhoca burocrática de autoavaliação que desperdiça energia para nada. Eu penso que o período do Paulo Renato foi crucial, que é o período do Fernando Henrique, para que nós caíssemos nesse momento de desastrosa situação em que se encontra a educação pública nacional. E não só a educação pública nacional. O processo, ele se esparramou por todo o processo de ensino nacional. Meus amigos, não é da prática se falar de mortos, mas eu não estou aqui falando de uma pessoa qualquer. Eu estou falando de alguém que comandou a educação, uma área muito sensível. Eu conversava com amigos sobre, por exemplo, a grande passeata gay, um carna gay, que houve na Paulista no domingo passado. Um evento desse não teria sido possível 20 anos atrás. Porque a educação, ela tem, na verdade, duas faces. Uma é a preparação intelectual, a capacidade, vamos dizer assim, analítica e de dissertação que o jovem tem que ter, os conhecimentos gerais necessários para que seu intelecto seja desenvolvido. Mas o outro lado é o lado moral, que na nossa sociedade, em grande parte, se confunde com os valores cristãos. Um dos efeitos mais brutais, mais deletérios, piores dessa herança gramsciana de Paulo Renato foi o apodrecimento da educação moral. A parada gay, ela é o reflexo mais agudo desse descenso moral a que nossa juventude foi exposta. Vejam como as coisas são. Então, meus amigos, de forma alguma eu vejo o Paulo Renato como um grande educador. Como eu disse, eu vejo como o seu contrário. Como eu disse, eu vejo o Paulo Renato como um agente graúdo desse processo de revolução gramsciana em que o Brasil mergulhou lá nos anos 60. Eu acho que se a data de corte tivesse que ser definida, eu diria que foi 1969, quando Fernando Henrique Cardoso fundou o SEBRAP, essa fábrica de militantes comunistas. São disseminadores da ideologia comunista. Essa gente depois tomou todas, literalmente todas as universidades do Brasil. Quem não reza pela cartilha, originalmente feita pelo SEBRAP, não consegue cátedra em nenhuma universidade no Brasil. Isso é trágico. Então nós temos que ver os fatos históricos como eles são. Como o Paulo Renato fechou o ciclo ao falecer, podemos agora fazer a análise. E a análise que eu faço é a mais cruel possível, a mais dura possível. Foi um descenso. Foi a antipedagogia. Foi a hegemonia
da pedagogia ao revés. Eu não tenho uma palavra de elogio ao trabalho pedagógico de Paulo Renato Souza. Muito ao contrário. Ele está consonante àquilo que o seu mentor político, Fernando Henrique, quis. Está consonante com aquilo que estava na cabeça do seu par, do amigo do Unicamp, José Serra, e de muita gente importante dentro do PSDB, especialmente da ala mais antiga, que se engajou fortemente nessa revolução gramsciana tão bem sucedida no Brasil. Meus amigos, eu espero que Paulo Renato tenha uma boa acolhida nos céus. Nós vamos penar muitos anos para desfazer o mal feito que ele nos deixou por herança.